Muito boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom que nós estamos aqui, reunidos nessa noite para adorar o nome do Senhor. Eu quero reforçar aqui os parabéns aí dos aniversariantes. Sei que teve um feijão hoje lá na casa de Carlinha. É muita comemoração, né? Tava bom o feijão? Trouxe o meu? Aleluia, irmão. Isso é bom demais. E todos os queridos que completaram mais um ano de vida, que Deus continue nos abençoando. Quero também desejar um feliz Dia dos Pais aí para os papais. Cadê os pais aí dessa igreja, né? Levanta a mão aí, você que é pai. Só para eu, aí, um monte de pai. Fica de pé aí, fica de pé os pais aí. Isso, só quanto pai aí. Olha que bênção. Isso aí, será que você pode dar uma salva de palmas aí para esses pais? Graças a Deus. Fica aí de pé assim mesmo, do jeito que você está. Quero orar pela tua vida. Pai querido, obrigado por esses pais. Nós temos deixado nossa marca nesse mundo, que são nossos filhos. Nos ajuda, nos orienta, nos conduz em tudo, para que possamos fazer da tua vontade e não da nossa. Abençoa os nossos filhos, abençoa as nossas famílias e nos ajuda, Senhor, nos dê força, nos dê estratégia, nos dê muita força de vontade para que a gente possa continuar ministrando na vida dos nossos filhos e na nossa família, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta aí os pais. Graças a Deus, gente, eu quero nessa noite, sem me alongar muito, compartilhar com você um texto que está no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1, texto bastante conhecido e que eu tenho certeza que pode falar muito ao nosso coração nessa noite. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo agora estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém, queridos? Que texto lindo das Escrituras, né? Eu pensando hoje a respeito do Dia dos Pais, que pode ser para muitos uma data apenas comercial,
para movimentar o comércio, para que, né, as pessoas que trabalham também possam, né, produzir e dali tirar o seu sustento, o seu pão. Mas é uma data também bastante significativa, né? Não é num dia no ano em que nós lembramos dos pais, mas sim todos os dias, todas as horas, né? Em todo o tempo. A data do segundo domingo de agosto tem para mim um gosto bom, porque eu tive o prazer de conhecer a Jesus num segundo domingo de agosto, que era também um dia dos pais. Me lembro até hoje, o dia que entrei na igreja, a mensagem do pastor era: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E essa mensagem mudou minha vida, né, mudou os rumos da minha vida, e eu acredito que ali foi um grande presente de um pai para um filho. Mas eu gostaria de pensar hoje com você a respeito da gente conhecer o nosso Pai. Eu acredito que é uma necessidade de todos. Todas as pessoas, elas podem dizer que não conhece o Pai, que nunca viu, que nunca teve contato com Ele. Mas elas não podem dizer que não têm pai. Porque todos nós temos um pai. Querendo ou não, podemos sim conhecê-lo ou não, mas a verdade é que todos nós temos um pai. E quando a gente pensa na possibilidade de isso ser uma coisa tão real na nossa vida, tão real, é um direito de todos, todo mundo tem o seu pai, né? E quando a gente pensa que isso é uma coisa tão palpável, e a gente pensa assim: mas eu não conheço meu pai, eu não tenho intimidade com ele, eu nunca ouvi a voz do meu pai, eu nunca senti a instrução do meu pai nunca falou comigo, eu não conheço, né, o tom da sua voz, porque nós conhecemos. É interessante isso, né? Há exatos 21 anos o meu pai me deixava. E já se passaram 21 anos e eu sei exatamente o som da sua voz. Sei exatamente os tipos de olhares. Sei exatamente o pensamento a respeito de determinada coisa ou outra. Porque houve um tempo de aproximação, de intimidade, de conhecimento, de saber, de ter certeza de que nós tivemos e que nós encontramos e tivemos juntos e conversamos e trocamos muitas ideias, falamos a respeito de muitas coisas, recebemos instruções a respeito de outras tantas. Mas a minha pergunta é: e quando nós não conhecemos? Talvez você conheça alguém, ou talvez tenha alguém aqui mesmo, essa noite, ou nos ouvindo pelo nosso canal, que está aí do outro lado pensando o seguinte: eu não conheci o meu pai.
Eu não tenho, pastor, essa informação. Eu não sei quem ele é, eu não consigo imaginar. E aí, uma das coisas que acontece muito é que nós começamos a criar na nossa mente quem seria o pai. Será que ele seria como? Será que eu me pareço com ele? Será, né, que eu tenho alguns traços que o representa, né? E quando nós olhamos para o texto de João, nós estamos falando exatamente a respeito disso. De uma humanidade que não tinha ideia, que não conhecia o Pai, que não tinha intimidade com o Pai, que nunca tinha visto o Pai, que nunca tinha sentido a presença do Pai, que nunca ouviu da boca do seu Pai absolutamente nada. Nós estamos diante de uma humanidade que se perdeu do Pai e que não tem nem vagas lembranças dele. O distanciamento é tão grande, o vazio é tão grande que talvez só alguém que nunca conheceu o seu pai, que nunca viu o seu pai, poderia pelo menos dar uma pequena ideia para a gente nessa noite do que é esse vazio imenso, sem entender, né, o que essa pessoa que é real e presente na minha vida, porém, eu não sei absolutamente nada a respeito dela. Eu não tenho nem ideia. Se você me perguntar qualquer coisa, eu não vou saber lhe dizer. É exatamente neste cenário que o Evangelho de João começa a mostrar o que está acontecendo conosco. Ou seja, filhos que não conhecem o Pai. Filhos que nunca ouviram o Pai. Filhos que nunca tiveram intimidade com o Pai. E aí tem, né, algo muito interessante nesse texto. No verso de número 6 diz que houve um homem, olha só, esse homem muito especial, houve um homem, né, que foi enviado por Deus, cujo nome era João. E eu fico pensando, porque João ele teria que testificar a respeito desse Deus. João ele teria que falar a respeito desse Deus. Então nós estamos falando de alguém aqui, nós encontramos alguém aqui que identifica o Pai, que consegue no meio de uma multidão imensa identificar o seu Pai e dizer o seguinte: olha, esse é o Pai. Eu sei que é, eu sinto que é Ele. Eu vim para isso. O texto diz assim: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Olha a importância de João. João talvez é aquele irmão que teve que vir e dizer assim: olha, eu vou mostrar para você quem é seu pai. Eu vou mostrar para você quem é o Pai. Sabe por quê, queridos? Presta atenção numa coisa. Quando a gente fica sem pai, a gente se sente muito vulnerável. Há uma grande vulnerabilidade. A gente sente a necessidade e não consegue explicar. Porque o pai, olha só, ele conta a minha história. Você já reparou que você não conhece nada da sua história? Nós nascemos no mundo, somos introduzidos no mundo, e se ninguém te falar nada,
você não saberá a respeito de nada. Pensa nisso comigo aí, que interessante. Se não tivesse alguém para te contar a respeito da tua história, se não tivesse alguém para te falar a respeito dos seus parentes, da onde você veio, qual é a sua linhagem, quais são os traços mais marcantes da sua vida, ou seja, nós sem a figura do pai, nós não temos identidade, queridos. Nós não vamos conseguir entender, nós não vamos conseguir saber o seguinte: como foi que nós surgimos? De que maneira nós surgimos? João é esse. Talvez João seja a mãe, né? Talvez João seja essa revelação da mãe que diz assim: não, eu sei quem você é e eu vou poder contar a sua história. Mas para isso eu preciso que você conheça o Pai. Eu preciso que você conheça o seu Pai. Eu preciso que você se aproxime do seu Pai, porque enquanto você não se aproximar dele, presta atenção numa coisa, vai ficar um vazio imenso no teu coração e você não vai ter a mínima ideia da sua história. E quando eu falo história, eu estou falando de tudo que é história. Porque tem história boa, tem história ruim, tem história que a gente gosta de contar, tem história que a gente não quer contar, tem história que a gente quer esquecer, mas presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Todas as histórias da sua vida, elas são de extrema importância para a formação do seu caráter. Não importa quem foi o seu pai, aonde ele nasceu, o que ele fez, se ele te deixou, te abandonou, foi embora, largou, foi ou ficou, cuidou de você a vida toda, não importa. O mais importante de tudo é a história que você carrega, porque sem ela você não seria ninguém. Sem saber quem você é e de onde você veio. E é tão bom, porque eu posso chamar qualquer pessoa aqui que conhece o seu pai e dizer assim: me conta a respeito da sua vida e da vida do seu pai. Você vai contar coisas que você não vivenciou, coisas que você não presenciou, coisas que você não viu, coisas que você não participou, porém, como você faz parte da história, você vai contar isso para os outros. Conhecer o Pai tem a ver com a minha identidade. A minha identidade, ela começa no momento em que os meus pais contam a minha história. E outro dia, até conversando com os meninos, não sei se tem alguém aqui que corrobora da mesma informação, mas os pais de antigamente não gostavam de falar muito. É só o de vocês ou eram os meus também? Quem aqui tinha pai que não falava? Né? Aí, ó, nós não estamos sozinhos. E a gente tem que ficar garimpando, né? A gente tem que falar: não, meu pai, mas me conta essa história direito. E eles não querem contar. Não, meu pai, mas me fala aí, né? Como é que você começou a namorar a minha mãe? Você já fez essa pergunta aí? Seu pai, quando eu fazia essa pergunta para o meu pai, ele fugia. Ele falava de futebol, ele falava de qualquer outra coisa, para não entrar no assunto. Porque às vezes contar pode traumatizar, não é verdade? Mas é importante. Nós que estamos aqui nessa noite, nós carregamos histórias. Nós temos certezas na nossa vida. Aqueles que estão aqui, que conheceram os seus pais, mesmo talvez nem conviveram juntos, mas conheceram os seus pais. Nós carregamos histórias importantes. Sabe por quê? Essas histórias, elas trabalham na formação do nosso caráter. Conhecer o Pai
é conhecer a nossa estrutura. Eu conheço a minha estrutura, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei, né, coisas que me revoltam, me chateia, me entristece, mas eu também sei coisas que são maravilhosas, que são alegres, que são boas, né? Meu pai, ele gostava de pegar a gente assim uma vez por ano. Aí ele levava a gente num lugar alto assim na nossa cidade, na divisa da nossa cidade. Aí ele dizia assim para a gente: olha aí até onde os teus olhos alcançar. Aí eu olhava. Ah, papai, naquela pedrinha lá, assim, assim. Não, mais, olha mais para lá ainda. Aí eu, aonde, pai? Lá na... Minhas irmãs diziam, mas daquele lá, naquele morro lá. Não, do outro, atrás daquele. Aí quando a gente olhava, já não tinha mais limite para olhar. Meu pai dizia assim, isso aqui era tudo meu. Tudo meu. E sua avó trocou por um armazém e uma casa na cidade. Hoje, o lugar onde ele mandava a gente olhar é uma cidade. Não dá uma revolta, irmão? Hã? Você pensando assim, meu pai. E pior que ele ficava orgulhoso de falar aquilo. E eu ficava tentando entender, não conte isso para ninguém. As histórias da vida da gente, as histórias do nosso pai, tem muito a ver com a nossa estrutura. Mas precisava de alguém para apontá-lo. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos. Nós não sabemos. Nós não temos a mínima ideia de quem é o nosso pai. Alguém te disse que é aquele cara. Alguém disse para os meus filhos que eu sou o pai deles. E eles precisam acreditar nisso. Você já parou para pensar nisso? Alguém disse para a Ana, para a Duda e para o Gui o seguinte: esse cara é seu pai. E eles cresceram com essa ideia de que é verdade, é meu pai. Mas por que é seu pai? Porque te falaram que é seu pai. Falaram para você quem é o seu pai. Teve um João que disse: olha, esse é o seu pai, essa é a luz que vai brilhar no mundo. E os filhos precisam crer, né? Crer, somente crer. Alguns, né, por exemplo, tem tanta certeza, mas tanta certeza, porque se parece tanto com o pai, né? Já viu? Tem filho que você olha assim, você diz assim, no meu tempo, na minha terra, dizia cuspido e lambido. Cara, é cuspido e lambido, é o pai. Alguns ainda brincam e dizem assim, a mãe tem que fazer um DNA. De tanto que o filho se parece com o pai. Outros já não parecem tantos. Mas todos nós, e isso é um pensamento, né, filosófico da coisa, todos nós tivemos que crer que aquele homem é o nosso pai. E com Deus não é diferente, queridos.
Nós não conhecíamos a Deus, nós não tínhamos intimidade com Deus, nós não conseguíamos ouvir a voz de Deus, nós nunca tivemos nenhuma instrução de Deus, nós não sabíamos como era a sua voz, como era o seu toque, o que ele fazia, qual era a sua personalidade, de que forma ele agia, quem é meu Pai. Aí João aparece e diz assim, é ele. O texto diz a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo, olha que coisa maravilhosa, ilumina todo homem. Deixa eu dizer uma coisa para você, a presença de Deus, ela ilumina a tua vida, amém? Não, mas presta atenção no que eu estou te falando, porque é algo que você não pode rejeitar. Porque quando nós rejeitamos a figura do Pai, quando nós viramos as costas para a figura do Pai, quando nós não queremos a figura do Pai, significa que nós vivemos numa escuridão. Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho, que ele dizia o seguinte, o coração do homem, ele foi feito por Deus e para Deus. E ele só vai encontrar o sossego neste mundo no momento em que ele encontrar o seu Criador. No momento em que ele tiver contato com o seu Criador, no momento em que ele conseguir ouvir o seu Criador, no momento em que ele conseguir sentir o toque desse Criador, ou seja, eu conheço, essa é a voz do meu Pai, e eu tenho certeza que todos aqueles que estão aqui agora, se eu colocasse aqui a voz do seu Pai, eu poderia não conhecer, pastor Samuel poderia não conhecer, mas você ia levantar e ia dizer assim, essa voz é do meu Pai. Eu conheço, eu sei como ele fala, eu conheço o jeito dele. E aí presta atenção numa coisa, porque tudo que João está querendo é que a humanidade agora consiga identificar o seu Pai, a voz do seu Pai, o abraço do seu Pai, a maneira com que seu Pai se aproxima de você, o toque, a maneira de lidar com você. E é isso que é maravilhoso no Evangelho, porque nós não conhecíamos, e através de Jesus nós podemos agora conhecer o nosso Pai. Imagina que alegria. Imagina uma pessoa que nunca viu, não conhece, não sabe quem é, não tem a mínima ideia, e alguém diz assim para ela, hoje vai ser o dia em que você vai conhecer o seu Pai. A sua mão ia ficar suada, você ia ficar emocionado, você não ia saber o que fazer, você não ia saber o que falar, pois eu quero dizer para você nessa noite, hoje você vai conhecer o seu Pai. Amém? Assim mesmo, tipo, amém, amém. Ou será o dia mais importante da minha vida? Por que que isso é tão importante? Porque agora, deixando os pais de lado aqui, os papais, né? Quando nós não conhecemos a Deus, quando nós não temos intimidade com Deus, quando nós não sabemos quem é Deus, nós temos fissuras, rachaduras no nosso caráter e na nossa estrutura, que são absurdas. Conhecer a Deus significa se equilibrar neste mundo. Conhecer a Deus significa ter algumas certezas que a maioria das pessoas aí fora não tem. Conhecer a Deus, conhecer o seu Pai,
é ter a certeza, em primeiro lugar, que Ele cuida de você. Você já viu isso? Não é interessante essa história do pai com o filho? Filhos não se preocupam com nada. É uma frase. Para a gente pensar. A maioria dos filhos, eles têm certeza, e deveria ser assim com todos, mas a maioria dos filhos tem certeza de uma coisa: papai resolve. É ou não é? Você já viu filho entrar em casa apagando luz? Já viu? Você já viu filho preocupado com, né, se tem compra, se não tem compra? Já viu? Geralmente o filho chega e diz assim: o que tem para comer? Olha só que maravilhoso, cara. Não é incrível isso? Quem paga a luz? Papai. Quem coloca a comida na mesa? Papai. Se eu precisar de alguma coisa, eu falo com o meu pai. Se eu tiver apertado, eu uso 3 letras para meu pai me tirar do sufoco. Pix. Pai, faz um Pix. Pai, me busca. Pai, me leva. Pai, eu tenho horário. Quer ver uma boa? Pai, tem que pagar o negócio lá. Não é assim. Agora, presta atenção, que maravilhoso, cara. A gente não tinha pai. E a gente não sabia o que é isso. E a gente não tinha a mínima ideia do que é ser cuidado. Mas olha o que diz o texto. Mas todos, quantos, verso 12, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Ser filho de Deus. Amém. Você não entendeu nada. Sabe por quê? Porque você não tinha um pai. Agora você tem um pai. Ou seja, você não precisa mais se preocupar com nada. Não é bom? Porque o bom de ser filho é isso. Você já viu um pai chamar o filho: papai, vamos sentar para ver a planilha de despesas do Senhor? Nunca. Papai, devagar. Não, vamos lá. Eu quero comer isso. Aí o pai: eu quero ir naquele parque. O pai dá um jeito. Não dá um jeito? Claro que dá. Agora eu quero te falar desse pai. Porque quando Jesus usa a figura de Deus como a figura de pai, Ele está dizendo o seguinte: cara, eu estou dando para vocês o feedback mais incrível do mundo. Você não tem um general, você não tem um coronel, você não tem um governador, um prefeito, você tem um pai.
Glória a Deus. Dá uma aplaudida aí. Você tem um pai. E quer saber de uma coisa? Tem gente que não consegue ter um relacionamento com Deus como um relacionamento de pai e filho. A gente não consegue. Parece que alguma coisa impede, trava, e talvez você precisa voltar a ser criança. Talvez você precisa entender o seguinte: eu preciso me jogar nos braços desse pai. Eu preciso saber que esse pai cuida de mim, porque o pai cuida de você. Ele vai lhe corrigir? Vai, claro que vai. Ele vai lhe colocar no caminho certo? Claro que vai. Ele vai orientar, instruir você? Claro que vai. É papel dele, ele tem que fazer isso. Ele vai muitas vezes colocar você no seu devido lugar? Sim, vai, porque é papel dele. Mas presta atenção numa coisa: ele vai fazer isso em amor, e a Bíblia é essa carta de amor que conta a história de um pai que veio amar os seus filhos, que veio cuidar dos seus filhos, e a única coisa que você precisa agora é entender que Ele é seu pai. E descansar, amigo. Descansar. Você que anda preocupado, ansioso, você que anda com medo, desesperado, sabe o que você precisa fazer? Descansa, porque você tem um pai. Jesus nos deu o poder, queridos, de sermos feitos filhos de Deus. Olha que coisa boa. Eu posso chegar em casa agora. Eu posso descansar, eu posso saber que amanhã, na segunda-feira que me espera, também me espera um pai que cuida de mim, também me espera, um pai que vai me orientar naquilo que eu preciso, que vai prover todas as coisas que eu preciso. Isso é um pai, é a responsabilidade de um pai. E outra coisa, não fomos nós que fomos pedir isso a Deus, foi Deus que veio buscar em nós. Não foi filhos que saíram desesperados procurando um pai perdido, não. Foi Ele que nos encontrou, foi Ele que disse: olha, eu vou atrás dos meus filhos, eu vou amá-los, eu vou cuidar deles, eu vou proteger eles, eu vou prover todas as coisas para eles. E sabe qual é o problema da gente? O problema da gente é a ansiedade. Porque o próprio Jesus, em outro discurso, vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em outro discurso, ele vai dizer: olha, você olha para os pardais, você olha para os lírios do campo, você olha para onde você quiser. Se Deus cuida deles, imagina como vai cuidar de você. Ele vai dizer: vocês sendo maus, porque nós somos maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês. Imagina o Pai que está no céu. Ou seja, é muita dica, é muita informação, queridos. Sabe para quê? Para a gente poder relaxar. Porque enquanto os pais andam nervosos para lá e para cá, filhos relaxam. É ou não é? Filhos descansam. Você pega lá o moleque dormindo. Você fala: Senhor, eu queria um pouco desse sono aí agora. Sabe por quê? Porque creu. Porque acreditou, porque sabe, porque tem certeza. E é disso que a gente está falando aqui hoje. Então, não sei como você entrou aqui essa noite, mas talvez você precise sair daqui com essa certeza no teu coração. Você tem um pai.
E esse pai é aquele pai. Sabe aquele pai que nós nunca vamos chegar nem no chinelo dele. Mas aquele pai que sabe de todas as coisas, aquele pai que conhece o filho, porque nós como pais aqui, eu tenho certeza que a maioria dos pais aqui, se eu perguntar, você conhece seu filho? A gente conhece os nossos filhos. A gente sabe quando não está bem, quando está mal, quando está triste, quando está doente, quando está chateado, a gente sabe. Agora você imagina Deus olhando para você e dizendo assim: eu te conheço, eu sei quem você é, eu conheço a tua estrutura, eu conheço a tua formação, e saiba de uma coisa, eu vou cuidar de você. Sabe o que Deus está dizendo para a gente nessa noite? Eu vou cuidar de você. O verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne. Sabe o que Deus fez? Deus se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E aí vem uma parte maravilhosa que eu e você precisamos ver. Sabe qual é? A glória. A glória como do unigênito do Pai. Esse texto ele é mal entendido, né? Porque quando você lê, você pensa assim, a tradução que está no Data Show diz assim: o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, ou seja, e vimos a glória de Deus. Glória como do unigênito do Pai. Sabe como é que eu vi a glória de Deus? Da mesma forma que Jesus viu a glória de Deus. Da mesma forma, ou seja, não existe absolutamente nada que Cristo reservou e disse assim: não, isso aqui é entre eu e meu Pai. Isso aqui é só eu e meu Pai. Vocês estão um degrauzinho abaixo. Vocês estão ali, nós estamos aqui. Não! O que Jesus fez foi o seguinte: vocês podem conhecer o Pai da mesma forma que eu conheço. E aí você imagina, porque o tempo que Jesus esteve aqui, Ele mostrou o que o Pai é capaz de fazer. E aí? Vamos multiplicar um pãozinho amanhã? Vamos? Vamos orar e vamos sair andando por cima das águas? Vamos experimentar o poder do nosso Pai? Está afim? Porque Jesus disse: vocês verão a glória desse Deus, e só não experimenta se vocês não quiserem. Quando Jesus fala assim: eu vou orar e vou curar. Vamos experimentar isso? Vamos, queridos. É o nosso Pai. É igual o filho quando diz assim: não, meu pai te leva. Já viu quando o filho arruma? Já viu? Tu nem sabe, o filho diz assim para o outro: não, pode ir. Meu pai te leva. Meu pai te busca. Aí você diz o quê? Você não é meu pai? E no final das contas você faz o quê? Aí ele vai dizer: tudo quando pedides ao Pai. Não, eu vou parar por aqui, querido. Nós temos um Deus de poder, aleluia. Um Deus de poder. E quer saber de uma coisa? Eu posso aqui fazer um teste para você pensar no travesseiro.
Coisas que você falou para Deus e Deus ouviu e está realizando na tua vida. Coisas que você nem sonhava, você disse, papai. A gente tinha uma estratégia com o papai que era muito interessante. A gente chegava na vitrine assim, ó. Na minha cidade tinha uma loja de doces, chamava Loja Casa Mickey. Então tinha bolos, as coisas mais maravilhosas que tinha era o Viva Gula, né? Da coisa. Aí a gente chegava assim, ó, na vitrine e ficava assim, ó. O pai vindo lá e você. Para o pai entender. Aí o pai chegava, você vai querer o quê? Porque o pai sabe que a gente quer. Mas quantas coisas você falou para Deus e Deus está realizando na sua vida? Quantas coisas você disse, papai, eu não quero mais isso, e Deus foi lá e tirou, acabou. Quantas coisas você disse, pai, eu preciso disso, e Deus foi lá e te deu. Quantas coisas você nem sonhava que poderia ser da maneira que Deus fez, e Deus fez algo mais extraordinário que você pensava. Sabe por quê? Porque Ele é teu Pai, e se você continuar abrindo a tua boca e pedindo, Ele vai continuar te abençoando. Porque Ele é Deus. As falhas que existem em nós, pais, por isso que Jesus nos chama de maus, porque nós temos falhas, não existe no caráter de Deus. Então eu gostaria que nessa noite você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e se aproximasse do teu pai aí, vai. Por favor. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você quer nessa noite. Eu não sei o que você está passando essa noite. Mas eu vou te dizer algo que pode mudar a tua vida de uma forma tremenda. Existe um pai que está olhando para você nessa noite dizendo, filho, vem cá. Minha filha, vem cá. Você está cansada, você está estressada, você está nervosa, você está com medo, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, mas eu quero que você descanse, porque eu vou direcionar teus passos. Apenas creia, creia, creia.